Graças a Deus. Quero dar boas-vindas a você que está conosco aqui nesta manhã, você que nos assiste em casa pelo YouTube ou em outro momento, em outro lugar, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Prazer grande acolher todos os irmãos nesta manhã de EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui da IPB da Glória. Irmãos, temos um tema para esta manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqueles que estão conosco todos os domingos sabem que nós estamos estudando dentro de um tema principal, práticas cristãs, né? Então nós já falamos sobre leitura bíblica com oração, falamos sobre jejum, falamos sobre sem Deus nada podemos fazer, enfim, tantos outros temas. E hoje nós vamos voltar novamente à palavra de Deus, que é a nossa bússola, né? Que é a nossa referência maior, e vamos buscar nela o que precisamos praticar em nossos dias e compreender um pouquinho a palavra de Deus e talvez tirar de dentro de nós algumas compreensões que não é tão adequada assim à palavra de Deus. Principalmente nesse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, que está lá em Filipenses 4,13. Então abre a sua Bíblia, a palavra de Deus que está em suas mãos. Nosso tema é exatamente, literalmente, como está aí o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos trabalhar hoje esse tema, baseado nesse texto de Filipenses 4,13, Paulo escrevendo a carta da alegria, mas num momento tão complexo de sua vida, né? Às vezes eu me pergunto, será que podemos ser felizes e ter alegria em momentos de dificuldade, irmãos? É possível você sorrir em momentos de dificuldade? É possível você dizer para alguém, eu estou feliz, apesar, né, de alguma situação que tem machucado o nosso coração? Por exemplo, você sentiria alegria lutando com uma enfermidade? Você sentiria alegria estando aprisionado, preso, torturado, perseguido de forma injusta? Você sentiria alegria se por um acaso estivesse passando por uma crise financeira, quem sabe perdeu o emprego, né? Ou quem sabe perdeu o controle das coisas? Quem sabe você teria alegria quando você está passando por uma crise familiar, conjugal? Quem sabe é possível se alegre se você luta com a dificuldade com o filho, com um ente querido? São perguntas que o cristão precisa responder. Paulo está vivendo um momento aqui extremamente difícil na sua vida, irmãos. Simplesmente ele está preso, aprisionado, literalmente, entre algemas. E essa carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E dentro desse contexto, lá em Filipenses 4,13, ele vai falar assim, vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo escreve aos Filipenses, volta a dizer, de um lugar muito interessante. Ele volta a escrever, ele escreve aos Filipenses partindo da prisão. Isso aí você não pode esquecer desse ponto, dessa situação que Paulo estava quando ele escreve aos Filipenses. Ou seja, não em situações favoráveis. Nada estava bom para ele. Mas é neste momento que ele escreve essa carta, né? Mesmo assim ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, lembre-se disso, se você está vivendo um momento extremo na sua vida, um momento nada favorável, circunstâncias nada favoráveis à sua vida, lembre-se que nós temos alguém que pode nos fortalecer. Mas, sempre tem um mas, esse versículo é muitas vezes mal interpretado, né? E como ele é mal interpretado, muitas vezes interpretamos ele de forma errônea. É como se Paulo dissesse que o cristão pode realizar qualquer desejo ou conquistar qualquer objetivo terreno. É muito comum as pessoas dizerem, em Jesus tudo posso, eu tudo posso com Jesus. Mas geralmente levando para um critério de um desejo, de uma conquista terrena. Algo que muitas vezes ele acredita que conquistando pode produzir alegria, felicidade, bem-estar, mudar uma realidade que ele esteja vivenciando. Então muitas vezes recitamos
falamos e dizemos para as pessoas, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é bem assim nesse sentido que a palavra de Deus, que Paulo está dizendo para nós. O sentido é um pouco diferente. Quando nós olhamos para a Escritura e vamos ali fazer uma pequena exegese, vemos que Paulo está falando de contentamento. Estar contente em tudo. Gente, quando eu vejo esse menino, eu estou vendo um milagre andando na minha frente. Né, Lorenzo? Você tem crédito na casa, Lorenzo, tranquilo. Olha que benção. Gente, eu não tinha visto ele ali não, eu vi a mãe, mas não tinha visto o Lorenzo. Ele estava escondidinho aí entre você. Gente, ele está na EBD, olha que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo sempre, Lorenzo. E animado, hein? Glória a Deus. Então, irmãos, voltando aqui um pouquinho. Então, quando nós olhamos para esse texto e vamos buscar uma pequena exegese, sem muito nos aprofundar, vemos que Paulo está falando, volto a repetir, de contentamento. Ou seja, dependência e força espiritual somente em Cristo, não em coisas materiais, e não em desejos materiais, e não em sonhos que queremos realizar para a nossa vida material. Mas um contentamento que está diante daquilo que Deus está permitindo ele vivenciar. Antes de entrarmos um pouquinho nessa exegese, vamos lembrar um pouquinho de alguns irmãos que viveram tempos sombrios e se alegravam na presença do Senhor. Vamos lembrar de Jó, não é isso? Vamos vê-lo num momento crítico de sua vida, mas que ele ali se permanece em Deus, crendo que Deus tem um controle da situação e que aquele momento que ele está vivenciando é algo que Deus permitia e que ele estava contente, ou seja, ele estava contente com aquela situação porque sabia que Deus estava acima de todas as coisas, que ele estava sendo cuidado e tratado por Deus. Essa é a diferença, porque as coisas difíceis podem acontecer para nós a todo momento da nossa caminhada. E nós vamos ter um sentimento de contentamento, de estarmos certo daquilo que está acontecendo conosco e estamos vivendo de forma digna, entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Logo, essa força que vem para suportar aquele momento difícil não vem de mim mesmo, não vem de uma expectativa de conquistar sonhos terrenos, mas vem de uma certeza, de uma convicção da presença de Deus, do agir de Deus, do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então isso nos traz o quê? Alegria, contentamento com aquele momento que estamos vivenciando. Olha o que diz aí exegese, Filipenses 4,13. O termo grego que diz ali, quando ele fala forte, né, no grego, forte, ter poder, ter capacidade, na palavra, lá no original, não significa poder absoluto, mas uma força derivada, essa força que vem de Deus, que nos faz com que venhamos a suportar e aguardar com a fé, sem esmorecer, sem retroagir, sem murmurar, no agir de Deus. Isso que é contentamento com Deus. Isso que é permanecer na presença de Deus. É um poder absoluto, né? Não é um poder absoluto, mas uma força que vem de Deus. Eu não tenho poder, eu não consigo mudar a minha situação. Quem consegue mudar e transformar e dar um novo norte à minha vida é algo que vem de Deus. Quando nós olhamos a palavra tudo, está no contexto do versículo 11 e versículo 12. Olha só, volta aí a palavra, versículo 11 e versículo 12. Para entendermos o que Paulo está dizendo. Olha o versículo 11, vamos ler junto, igreja? Digo isto, não por causa da pobreza, porque o quê? Contente com qualquer situação, versículo 12. Tanto sei estar o quê? Como ele está vivenciando pela cadeia, de tudo e em todas as circunstâncias, já tem o quê? Experiência. Tanto de quê? Como de quê? Assim de escassez. Ou seja, aquele leva, né? Aquele leva e traz das situações. Um dia você está bem, outro dia você não está mal. Então tudo está dentro desse contexto. Ou seja, ter fartura ou passar necessidade, está honrado ou humilhado, ou seja, não é tudo o que eu quero, mas tudo que a providência de Deus está permitindo acontecer
conosco, nós aprendemos a viver, e aprendendo a viver, isso provoca contentamento. Não traz murmuração, não traz revolta, não traz desespero, não rouba a nossa paz, não tira a nossa alegria, não nos coloca uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, uma pessoa, não é assim, magoada, amargurada, tem um termo que fugiu à mente agora, uma pessoa que você adoece as outras pessoas que chegam perto de você. Você tem medo até de conversar com a pessoa, porque o que ela vai falar, você vai sair doente. Eu esqueci o termo, se eu lembrar eu falo. Mas existem pessoas que quando passam situações difíceis, ficam insuportáveis, de tanta reclamação, de tanta murmuração, de tanto pessimismo, de tanta falta de fé. Parece que perdeu 100% da coragem e muitas vezes perdeu 100% da fé de um Deus que pode mudar todas as coisas. Pastor, eu falava com o sentido que Deus não nos dá sofrimento além das nossas forças. Então, isso tudo que vem por nós está dentro de uma providência de Deus. E é difícil nós acreditarmos que Deus muitas vezes nos permite passar por dificuldade. Porque talvez a mensagem que você ouviu, que você crê, que você acredita, é que uma vez encontrando esse Deus, sua vida mudou para melhor e nunca mais sequer você vai ter aí uma dorzinha de cabeça. A sua vida melhor não, irmãos. As coisas podem vir sobre nós, em todo o tempo da nossa vida, mas com um detalhe diferente. Deus está acima de todas as coisas e a nossa força vem de Deus e não de nós mesmos. É Ele que nos sustenta nesses momentos de dificuldade. Quando olhamos Paulo falar naquele que me fortalece, a palavra naquele que está aí, literalmente, naquele que me dá poder. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala naquele que me fortalece, está dizendo, eu creio, tudo posso, naquele que me fortalece, né? Que me dá poder, ou seja, Cristo, como fonte, uma fonte contínua de fortalecimento que Ele providencia para nós, para vivenciarmos e suportarmos os momentos de dificuldade. Então, dentro desse contexto, Paulo está ensinando o segredo do contentamento cristão. Por isso que muitas vezes o verdadeiro cristão são pessoas amáveis. São pessoas que quando você vai visitá-la num momento difícil, ao invés de você levar o conforto, você sai de lá confortada. Diferente. Ela tem uma perspectiva da vida extremamente diferente. Porque ela sabe que Deus está presente, que Deus está ali. Então ela tem mais que agradecer e glorificar a Deus, ela tem mais de passar experiências que está vivenciando. É como se ela glorificasse a Deus pela oportunidade de um sofrimento qualquer, porque ela não desperdiça aquele sofrimento com murmuração e com rejeição e com palavras ásperas contra si mesma e contra o próximo, tentando achar um culpado por suas dificuldades, mas ela glorifica e aproveita aquele momento de sofrimento para glorificar a Deus e fortalecer a sua fé e dar testemunho para aqueles que irão, quem sabe algum dia, passar por algo semelhante, mas já aprenderam com ela a fé necessária e suficiente para suportar e vencer. Ela se torna uma testemunha viva do poder de Deus, no momento, dentro de um contexto nada favorável. Ela faz brotar de dentro de si mesma uma força que vem de Deus. E nós saímos desse encontro dizendo assim, como essa irmã tem fé, como esse irmão tem fé, como que ela não se deixa abater? Porque a força não está nela, não é tudo que ela pode, mas a força está naquele que está com ela, que é Deus, e ela sabe disso. Ela tem convicção disso. Ninguém precisa avisar, Deus está contigo. Não, ela já sabe disso. Ela tem conhecimento disso, ela tem experiência com Deus. Ela sabe que pode contar com esse Deus. Ela não abdica desse Deus, ela deseja esse Deus. E vou a um extremo de uma interpretação que, se for para sentir Deus, que seja também em momentos de dificuldade, caso a gente não consiga sentir a presença de Deus nos momentos de alegria. Porque é muito mais fácil termos um pensamento voltado a Deus nos momentos de dificuldade, do que um pensamento voltado a Deus nos momentos de alegria, de conquistas, de prazeres.
Poucos conseguem ver que no momento de glória, de conquistas, também aquela força que foi colocada, que a força que permitiu que pudéssemos conquistar, não foi de nós mesmos, mas algo que Deus nos deu, nos fortaleceu, nos conduziu, e nós achamos um caminho com a graça de Deus, com a orientação do Espírito Santo, e caminhamos por caminhos que bênçãos veio sobre nós. E se você começar a juntar cada momento da sua vida, você vai montar uma teia do cuidado de Deus, da providência de Deus, e você vai ver que até onde você chegou foi de fato algo que vem de Deus e não de você. Foi Deus conduzindo a sua vida. Foi Deus abrindo porta, foi Deus fechando porta, foi Deus tirando pessoas, foi Deus colocando pessoas, foi Deus criando oportunidade, fechando outras oportunidades, foi Deus agindo na sua vida. E muitas vezes essas oportunidades surgiram e foram despertadas em nós em momentos de angústias, em circunstâncias nada favoráveis. Você ouviu a voz de Deus, você foi encorajado por Deus, e você pegou a oportunidade e foi, sem resistência a Deus, embora vivendo um momento de dificuldade. Por isso nós vamos trabalhar 3 momentos hoje, partindo desse ponto de Filipenses 4, versículo 13, é o nosso texto básico. Nós vamos caminhar um pouquinho mais na palavra de Deus. Primeiro eu considero nesta manhã o limite humano. Somos limitados. É muito estranho quando alguém diz assim: posso tudo naquele que me fortalece, dentro de uma expressão que vai levar alguém a pensar que você que tem a força, que você que tem tudo, e exclui aquele que está te dando a força, aquilo que está te dando tudo, que é Deus, mesmo os momentos de dificuldade. Dizer esse versículo apenas para os momentos de conquista, nós estamos fora do contexto, porque o contexto é Paulo dizendo em momentos de dificuldade, de circunstâncias nada favoráveis, porque ele entende, nós entendemos, e quando lemos as Escrituras nós vimos isso, que o homem é limitado. Então, o que é o limite humano? É a incapacidade de permanecer firme sozinho. Nós não somos capazes de permanecer firmes sozinhos, nós somos incapazes disso. Ai de nós, se não fosse o Senhor por nós. Ai de nós, já teríamos sido devorados por nós mesmos ou por alguém que nos persegue. Então, Paulo aqui reconhece que em si mesmo não teria condições de suportar prisões, irmãos. Imagina uma prisão. Eu acho que mesmo quando a pessoa é culpada, a prisão já é complexa, não é fácil entender a prisão, né? Agora imagine uma prisão quando você está 100% inocente, ou uma prisão que aconteceu contigo por você exercitar a fé, como acontece em muitos lugares por aí. Pastor Nito esteve aqui há pouco tempo, ele até fez em tom de brincadeira, mas uma brincadeira muito séria, né, que alguém falou assim: Osni ainda não foi preso ainda, porque muitos foram presos. Eles roubaram, eles mataram, praticaram corrupção? Não. Pregar a palavra, só isso. E o que acontece com alguns irmãos hoje não é novidade para o cristão. A cadeia sempre foi parceiro dos verdadeiros cristãos em alguns lugares, em alguma região, em algum tempo. A cadeia sempre foi parceiro. A Escritura fala de homens que ficaram presos e cantaram na prisão e glorificaram a Deus. Hoje não é diferente. Em alguns países a prisão é pertinente, a morte também, a perseguição religiosa, não é novidade do nosso tempo. A Bíblia fala de homens que foram perseguidos por amar a Jesus e pregar a Jesus. E morreram. Então a vida cristã, as situações nada favoráveis, não é novidade para nós. Talvez nós temos assim, não temos uma percepção exata, porque desde que eu me entendo por gente, já falou essa frase para alguém? Desde que eu me entendo por gente, é como se nós não nascêssemos gente, né? Só em algum momento que nós passamos a ser gente, né? Isso, desde que eu me entendo por gente. Ué, você não nasceu gente, não? Que você nasceu? Desde que eu entendo por gente, o Brasil, pelo menos eu nunca vi uma história dentro do Brasil, salvo assim uma guerra de vizinho, mas dentro da instituição brasileira, uma norma que proibisse o culto religioso. Já tivemos briga, sim, de uma religião com a outra, um irmão que pertence a uma religião brigou com a outra,
por entendimentos, mas dentro do organograma, assim, das leis do país, o Brasil não proíbe nada. A gente pode abrir o culto, a igreja, pregar por aí em todos os lugares. Então, talvez nós não tenhamos essa percepção da prisão. Nós não tenhamos essa percepção de morrer por Cristo. Mas, irmãos, em alguns lugares, neste mundo, agora, neste momento, alguém está sendo perseguido, preso e morto por Cristo. Então, tanto a prisão quanto a morte é algo que pode e tende a acontecer com esses irmãos. Então, quando nós olhamos essa questão da prisão, quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece estando preso, ele está dizendo assim, que eu sozinho não consigo permanecer firme nesse estado de sofrimento que eu estou vivenciando. Eu só consigo suportar e manter a chama acesa, e só consigo manter os meus objetivos para ser alcançado em Cristo, porque alguém está comigo. Quem está comigo? Aquele que o fortalece, que é Deus. Ele não está numa praia. Ele não está nos Alpes suíços, não está na Grécia. Não, ele está preso. Mas mesmo assim, dentro de uma perspectiva de alegria, de convicção, de que alguém está com ele ali, não está sozinho, não existe cadeia para o Espírito Santo de Deus, não existe fronteira, não existe leis que limitam a ação do Espírito Santo num servo fiel, e isso nós precisamos crer. Paulo reconhece que em si mesmo não teria condições de suportar também as privações. Já tive muito, agora tem pouco, depois vou ter muito. Então ele não tem, assim, condições de suportar isso sozinho, as privações. Mas ele reconhece que ele suporta essa situação vindo essa força que vem de Deus, da mesma forma que ele suporta as prisões. Ele vai dizer, ou perseguições, da mesma forma. Ele não teria como vivenciar e suportar as perseguições se não fosse por ação de Deus. E é esta mentalidade, é esse pensamento, é esta fé, essa convicção que nós precisamos ter no dia de hoje. Independente das circunstâncias que porventura possamos passar, que não sejam nada agradáveis em nós, nós precisamos entender que é uma força que vem nos auxiliar, que essa força vem de Deus. Deus está conosco, porque sozinho nós não vamos conseguir. E Paulo entende, mas que Deus está com ele. O cristão, irmãos, é limitado, muito limitado. Ele é ser humano. Facilmente se abate. É uma realidade nossa, é uma característica nossa. Facilmente ele desespera. Por quê? Ou muitas vezes ele se deixa dominar pelas circunstâncias e cai naquela autoestima baixa, na depressão, nas ansiedades da vida. E ele vai se sentir sozinho, que é um erro. Abandonado por todos, por todos e às vezes até por Deus. Por isso que Paulo fala, posso tudo naquele que me fortalece. Que mesmo que os homens os abandonassem, mesmo que ele estivesse como ele estava, lá na prisão, na masmorra, isolado, ele sabia que a presença de Deus era certa em seu coração e em sua vida. Ele não se deixava abater facilmente, ele não entrava nesse desespero, ele não deixava se dominar pelas circunstâncias. Ele entendia e compreendia a ação de Deus em seu favor. Isso é contentamento. Se estou vivendo isso, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus está comigo, tudo está no controle de Deus. Já estudamos aqui uns domingos anteriores, numa quinta-feira e também num culto noturno, quando nós falamos de João 15:5, que diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando assim, vocês são limitados, entenda isso. Essa é uma verdade para nós, absoluta. Não há meio termo nessa verdade. Sem Cristo como cristão, nós nada podemos fazer. Mas com Cristo e como cristãos, em Cristo tudo podemos fazer, tudo eu posso. Mas esse tudo eu posso vem da força que vem de Deus em mim, não a força que eu tenho como ser humano. Não nos cursos que eu tenho aí, né?
que as pessoas procuram se especializar assim, é bom, é útil, é agradável. Mas acima disso tudo está a força que vem do próprio Deus, irmãos. Eu queria que você pensasse numa situação, para você mentalizar isso e guardar isso de uma forma muito tranquila, muito prática, muito simples. Pense numa lâmpada que está desligada da tomada. Por exemplo, tem ali aquela tomada na parede ali. Vamos supor, se eu puxasse aquela tomada, o que ia acontecer ali, Vitor? Desligava, apagava, não é isso? Ou seja, tem estrutura, mas não brilha, sem a energia que vem da parede. Está aqui, ó, brilhando. Por que essas lâmpadas estão acesas? Por que tudo está funcionando na parte elétrica? Porque está ligada na energia. Puxa para ver o que acontece. É um desespero, né? Quando falta energia, qual é o primeiro lugar da casa que você pensa? Geladeira. Por quê? Já foi a picanha embora. Se demorar, acabou, vai estragar. Ou tem que fazer tudo agora. Que bom, né? Se você viver esse drama, me convide. Eu vou lá compartilhar com você. Não deixe estragar nada na geladeira. Me chame, faça tudo. E eu vou lá compartilhar com você. Mas isso é o crente. Ou seja, assim é o crente sem Cristo. Você tem toda a estrutura, mas se você não estiver ligado, você não brilha. Você não brilha, irmãos. Você não aquece. Você não gera vida. Você não suporta o tempo frio, as dificuldades. Então, você tem a estrutura perfeita que vem de Deus. Se está faltando algo mais, se liga em Cristo. Porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira e nós somos o ramo. Então entendemos isso? O limite humano, a incapacidade de permanecer firme sozinho, não vamos conseguir. Precisamos estar ligados aonde? É em Cristo. Vamos lembrar disso? Porque tempos difíceis, se não estamos enfrentando, podemos enfrentar circunstâncias nada agradáveis para a nossa vida. Então, hoje, se liga, vai lá, permaneça em Cristo. Vamos lá para o segundo ponto, dentro desse tema, sem mim nada podeis fazer, tudo posso naquele que me fortalece. O segundo ponto eu quero falar, se o primeiro eu falei do limite humano, o segundo eu quero falar da suficiência de Cristo. Da suficiência de Cristo. Isso provoca no meu coração um conforto muito grande, graças a Deus, dentro dos dois parâmetros. Eu reconheço que eu sou insuficiente, que eu não sou nada, a minha vida é um sopro e passa muito rápido, qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos entristece, somos frágeis demais. Então eu sou muito insuficiente, ou seja, eu sou limitado. Se eu tenho alguma capacidade, essa capacidade vem da graça e da misericórdia de Deus. Eu não sou nada sem Cristo, isso é uma verdade. Por outro lado, eu creio, irmãos, da suficiência de Cristo. E quando eu creio na suficiência de Cristo, eu percebo que é Ele que fortalece os seus filhos. É Ele que fortalece o seu povo. É Ele que caminha com o seu povo. É Ele que permanece com o seu povo. É Ele que estrutura o seu povo. Ele é o psicólogo do seu povo. Ele é o remédio do seu povo. Ele é a luz do seu povo. Ele é a base, a estrutura do seu povo. Porque Ele é o autossuficiente em si mesmo. Cristo é simplesmente suficiente em tudo. Em tudo. E sendo suficiente em tudo, Ele nos fortalece a cada momento da nossa vida, da nossa situação. Paulo afirma que naquele que me fortalece está a sua fonte de poder. Você pode pensar nisso, crer nisso? Você já conseguiu imaginar isso em sua vida, diante da suficiência de Cristo, no Cristo Todo-Poderoso, que nos fortalece, que fortalece os seus, e você, diante do que Paulo nos afirma, naquele que nos fortalece, em Cristo, está a sua fonte de poder, aí sim podemos alguma coisa, ou aquilo que Deus nos permitir fazer, porque é Deus que nos está nos dando o poder, o discernimento e as condições para produzir, para vencer aquela dificuldade.
Cristo nos dá força, primeiro, espiritual, para enfrentar tanto a escassez, como Paulo diz, quanto a abundância. Isto vem da força espiritual que nós temos em Cristo. Esta autossuficiência de Cristo que derrama sobre nós e nos torna suficiente para suportar, por exemplo, a escassez, né? Também tanto a dor quanto a alegria, em todos os momentos. É um paralelo, irmãos, de comportamentos e situações que muitas vezes não acontecem assim simultaneamente em ato contínuo, de um dia para o outro. Às vezes são períodos longos, muitas vezes período curto. Um período que você tem assim, vasta colheita, você prospera, você se regozija, experimenta, usufrui, mas chega um tempo que a colheita não é tão assim abundante e você começa a perceber as dificuldades. Mas Paulo afirma, né, que nele, naquele que é autossuficiente, ele é fortalecido, porque é a sua fonte de poder. Então, quando a escassez chega, ele está ligado naquele que é autossuficiente. E quando a abundância chega, ele está ligado naquele que é autossuficiente. Quando a dor chega, ele está ligado naquele que é autossuficiente, que nos dá todas as condições para suportar. E quando a alegria chega, nós estamos ligados naquele autossuficiente que é Cristo, que nos fornece toda a alegria para usufruir, regozijar e os prazeres deste momento de alegria que o Senhor nos permite viver. São coisas que acontecem conosco. A mesma fonte que é autossuficiente, que é Cristo, que nos assiste em tempos de dor, é a mesma fonte, Cristo, que nos assiste no momento de alegria. Por isso que a palavra de Deus, Paulo diz assim, tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em tudo dai graça, porque há o controle e Deus, sendo autossuficiente, né, em si mesmo, vem nos fortalecer para suportar aqueles momentos de dificuldade. Mas Paulo também nos apresenta um outro texto que fala sobre isso de uma profundidade tremenda, 2 Coríntios 12:9. 2 Coríntios 12:9, muito conhecido, como ele diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? Isso aí é muito profundo, né, irmãos? Qual a escolha que você tomaria para si? O momento da fraqueza ou no momento de que você se gloria pelas conquistas? Paulo faz um paralelo aqui tão profundo, irmãos, que ele nos leva a pensar assim: caso eu viva só o momento de glória e de prazeres, pode ser que nesses momentos eu não glorifique e não experimente a graça de Deus. Porque eu tenho comportamentos que afastam o agir de Deus, né, da minha vida, e muitas vezes achamos que nós é que conquistamos aquele momento de prazer, né? E ele diz assim, então, uma coisa é verdadeira: se eu estou num momento de dificuldade, aí eu sei que eu posso contar com Deus, eu busco Deus, eu sei que Ele está aqui. Olha que coisa maravilhosa, quando diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, porque ele entende que é nessa fraqueza que Deus está agindo. Se eu me ensoberbecer, Deus não age em nós. Aqueles soberbos podem até trazer uma aparência de bênção de Deus sobre a nossa vida, mas não tem Deus ali, está vazio. Ele é pobre de espírito. Onde está isso, pastor? Lembre-se do jovem rico. Qual era a cultura judaica da época? Qual era a cultura rabínica da época? Que aqueles que eram ricos, nós já falamos isso aqui também, né? Eram pessoas extremamente abençoadas, baseado lá em Deuteronômio.
como tem um capítulo inteiro, salvo engano, 28, que a metade do capítulo fala daqueles que são abençoados por Deus, são prósperos, e a outra metade fala daqueles que não são abençoados por Deus e são amaldiçoados e não prosperam. Então tinha essa cultura de que os ricos eram extremamente abençoados por Deus e os pobres amaldiçoados. Simples assim. E ali no jovem rico, o Senhor Jesus fala assim, ó, não é nada disso. Tanto há ricos abençoados como há pobres abençoados. E ao contrário também, há pobres não abençoados, não alcançados por Deus. E quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que Deus tem agido em nossas vidas quando nós nos entregamos a Ele. O jovem rico tem um momento muito interessante com Deus. Tinha uma visão da igreja na época, ele era um homem íntegro, reto, e ninguém questionava algumas situações deles, a sua moral, enfim. Pelo contrário, todos viam ele como homem abençoado por Deus. Mas quando ele chega diante de Cristo, Cristo revela algo a ele que ele não tinha. Ele não estava preparado para enfrentar um momento de dificuldade e crer na autossuficiência de Cristo, que o faria suficiente para suportar e vencer e recuperar aquilo que ele havia perdido, caso em nome de Cristo. O que o Senhor Jesus fala para ele? Vai e vende tudo que tens, dá ao pobre e segue. Olha a porta aberta aí. A palavra diz que ele entristece, ele fica triste. Quebra aquele parâmetro de que rico, naquele caso ali específico, era abençoado. Pelo contrário, ele vivia das suas próprias forças e regozijava-se em si mesmo, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo conhecendo a lei. Não tinha intimidade com Deus, não se agarrava em Deus, não tinha contentamento com Deus, tinha contentamento em si mesmo. E Jesus arranca essa máscara dele diante de todos. Por isso que Jesus vai falar lá do camelo, a impossibilidade do rico entrar no céu e a possibilidade do camelo passar lá na agulha. Nada disso. O que Deus está falando assim é que a salvação só é possível diante de Deus e com Deus, e não com o homem. Não o que você tem nas suas mãos, não o que você tem como conhecimento, como poder financeiro. A salvação vem exclusivamente de Deus, não é a sua condição financeira, social, que vai te salvar ou vai te condenar. A salvação exclusivamente é Deus, por isso que Deus fala, para Deus nada é impossível. Deus salva tanto o rico quanto o pobre, depende de Deus. Mas o rico não pode salvar a si mesmo, nem o pobre salvar a si mesmo. É Deus que salva. Mas aquele rico não tinha contentamento na sua riqueza em Cristo. O seu contentamento estava em si mesmo. Tanto que ele não coube e não pôde o que? Desfazer de nada. Ao contrário daquele menino conhecido como Zaqueu, que em nenhum momento hesitou em depender exclusivamente de Deus e crer em Deus. Quando ele é tocado pela salvação, quando ele é achado pelo Senhor Jesus, ele abre o seu coração, ele confessa, ele se coloca à disposição, vou vender, vou dar, vou doar. O que eu não posso é ficar sem Cristo. Eu posso ficar pobre de novo, mas eu não posso ficar sem Cristo. Se alguém provar que eu roubei, eu dou 4 vezes mais, mas o que eu não posso é ficar sem Cristo. Eu tenho metade da minha fortuna, eu vou doar, mas o que eu não posso é ficar sem Cristo. Ele já tem o contentamento na pessoa de Cristo, independente das circunstâncias que está vivendo, ou que poderia viver nos desafios que Cristo colocou em suas vidas, em sua vida. Diferente do jovem rico, que virou as costas para os desafios. Por isso que Paulo fala, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e ele tem essa redundância de falar assim, olha, por isso muito mais regozijo na minha fraqueza, porque eu sei que ali está o poder de Deus. O verdadeiro poder não está em nós, irmãos, mas em Cristo, que habita em nós. Não confunda isso, por favor. Quando você tiver que orientar alguém com muito amor, com muito carinho, diga isso. O verdadeiro poder não está em nós, nós não temos poder, mas em Cristo que habita em nós. Paulo diz que mesmo que o meu corpo venha degenerar, venha enfraquecer, mas aquele que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, se fortalece cada dia. Nós somos frágeis demais, somos de barro, mas temos um grande tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Aí eu trago mais
uma ilustração para você não esquecer esse segundo ponto. O primeiro ponto eu falei da energia, né? Se liga em Cristo. O segundo ponto é a suficiência de Cristo, Ele que nos fortalece. Abra a palavra lá em Salmo 1, versículo 3. Não esqueça disso não, que você vai entender o que é a suficiência de Cristo e a suficiência que nos atinge. Salmo 1, versículo 3, o que está dizendo aí? Vamos ler juntos? Salmo 1, versículo 3, isso. Vamos ler junto, irmãos? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Guarda essa palavra, ele é como a árvore plantada junto à corrente de água. O que isso diz para nós? Como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, não depende da estação, você concorda com isso? Pois a sua força vem da fonte contínua, do ribeiro, da corrente de água que passa ali. Então, se está fazendo sol, a árvore está vivendo, porque ela não depende só do sol. A sua raiz está na água, daquela força contínua que está ali com ela todos os dias. Se está chovendo, ela não se prejudica, porque a sua força está ali nas correntes. Independente da circunstância, irmãos, a árvore entende que ela está sendo alimentada por algo que é suficiente. Ou seja, entenda, você como a árvore plantada junto ao ribeiro, independente das circunstâncias que você estiver vivenciando, ou está vivendo, ou que vai viver, lembra disso, Ele, aquele que tem força contínua em nós e por nós, vai nos fortalecer. Como a água plantada ali junto à corrente. Muda esse ambiente dessa árvore agora. Tira dessa corrente contínua. Você consegue tê-la por algum tempo o quê? Vistosa, bonita. Mas como ela não está ligada naquela força contínua, com o tempo ela deixa de estar tão assim bonita, não produz fruto e vai se definhando, vai acabando. Entenda isso quando você estiver regando o seu jardim, as suas plantas. Abandone as suas plantas, irmãos, que não estão junto ao ribeiro de uma água contínua. O que acontece? O que o agricultor faz com algumas culturas que dependem de irrigação? Ele faz um esforço, um investimento terrível, grande, para que a água continue ali ou gotejando, ou sendo aspergida sobre as plantas, em tempos, para que aquela planta não perca o seu vigor e venha produzir fruto, porque ele sabe, se alguém desligar aquela água, aquela bênção contínua, né? Aquele poder contínuo, aquela planta vai o quê? Morrer. E ao contrário também é verdade, se ele manter aquela água ligada constantemente, conforme a necessidade daquela planta, aquela planta vai lhe dar retorno, vai lhe dar fruto. Este é o investimento do reino. Alguém te alimenta, alguém te fortalece para que você dê fruto, é o retorno. Esse que é autossuficiente, que é Cristo, está em você e com você para que você dê fruto. Para que você seja suficiente, fortalecido, mesmo em tempo de adversidade. A sua raiz está em Cristo, e você está vendo o mundo pegando fogo, e ali está todo mundo desesperado, todo mundo com temores e medos e anseios assim, mas você permanece tranquilo, você tem a paz que vem de Deus, uma paz que não está diante do que você está enxergando ou ouvindo, mas você sente que está em você, que é Cristo. Porque Ele é suficiente, e sendo suficiente, Ele não nega essa força que você precisa em tempo de angústia, de dor, ou de sofrimento, até de alegria. Então, lembra-se dessa árvore de Salmo 1, versículo 3. Se estamos naquele que é suficiente, né, arraigado, e ali sendo nós regado por Ele todos os dias, independente das situações, nós vamos sobreviver, nós vamos vencer. E assim eu entro para a terceira e última parte desse momento, desta manhã, com os irmãos, falando sobre esse tema, né? Tudo posso naquele que me fortalece, compreendendo esse tema. Se eu falei no primeiro momento, irmãos, que nós somos limitados e somos incapacitados de permanecer sozinhos, se falamos da suficiência de Cristo, e essa suficiência que fortalece o seu povo, nos fortalece todos os dias e todos os momentos, eu quero falar agora da confiança do crente, da sua confiança, da minha confiança. Como é que ela está?
Será que essa confiança que você está em Cristo, perceba aí que você pode colocar aqui de 0 a 10, aonde está a sua confiança aí. Não é algo exato, é uma pequena ilustração para você pensar, como eu falo assim, como é que está a sua confiança, a confiança do crente em Cristo? Como é que está em dizer tudo posso naquele que me fortalece? É só você colocar uma régua e marcar lá. Eu vivo contente e perseverante em Cristo. Até onde? De um lado você tem uma régua que diz assim, aqui está a minha alegria. A outra, aqui está a minha tristeza. Mas quando você vai marcar que você está contente e perseverante, as duas estão marcadas no mesmo nível, no mesmo ponto. Porque para você é indiferente. Para você é indiferente. Você vive contente, perseverante, independente das circunstâncias, porque você é limitado, mas você tem um Deus que é autossuficiente, você está ligado em Cristo, você está com as suas raízes lá, naquela fonte constante de força, que todos os dias está com você. Então, independente das estações, dos meios, dos vales, você vive contente e perseverante em Cristo. Aí você fala, tudo posso, ou seja, o tudo posso é a declaração da fé confiante. Tudo posso, cara. Eu posso sofrer, eu posso ter prazer, eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso estar com fartura e escassez, tudo posso. É a declaração da fé. E não é uma declaração de triunfalismo humano. Ah, eu venci, eu sou o cara, né? Não, não é isso. Mas é um termo dizendo, é um termo que nos leva a uma submissão, irmãos, entenda, à vontade de Deus. E nos levando a uma submissão à vontade de Deus, nos leva a uma confiança no seu sustento em toda e qualquer situação. Oh, Jesus! Que isso fique no seu coração, irmãos. A sua confiança é isso, não é algo que você vai bater no peito, eu consegui, eu sou o cara, eu estudei, eu me esforcei e tal, e ttt. Muitas vezes nós falamos isso com nossos filhos, estuda menino, estuda, mas muitas vezes nós temos que falar para o nosso menino, crê em Deus, confia em Deus você pode tudo, e se está ruim hoje, você está com Deus, está bom, e se está bom hoje, você está com Deus, está bom também, está ótimo, crê em Deus, menino. Não é um triunfalismo nosso, humano, mas a submissão à vontade de Deus e confiança no seu sustento em toda e qualquer situação da nossa vida. Olha que preciosidade quando nós cremos nisso. Dá uma olhadinha lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Olha que bênção. Você vai compreender de forma correta esse texto que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Hebreus 13, 15, versículo 15. Aí, vamos ler junto? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto... Eu enganei você, é 13, 5. Eu falei 15. Tudo posso naquele que me fortalece. Até errar, irmão, o texto. É 13, 5. Mas está no capítulo 13. Aí sim, vamos lá junto? Aquele foi o ensaio. Agora nós vamos para valer. Vamos lá? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Deixa o texto aí na tela. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar nesse texto aí. Só nesse versículo. 1 minuto. 1 minutinho. E aí? E aí?
Tudo posso naquele, que é o nosso tema, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu sou limitado, Deus é autossuficiente. Mas a minha confiança, a confiança do crente, ele vive contente, perseverante em Cristo. E sabe que se nós vivermos conforme a vontade de Deus, no agir de Deus, nós vamos ter vidas que vamos estar glorificando a Deus simplesmente conforme a nossa conduta da nossa existência. Seja a vossa vida sem o quê? Avareza. Ou seja, irmão, mesmo que as situações estejam difíceis para você, para mim, para nós, entenda que a avareza não pode ser aplicada em nenhum momento da nossa existência. Posso falar uma coisa particular aqui, abrir um parênteses, que acontece muito na igreja, infelizmente? Dízimos. O primeiro a ser cortado em tempos de dificuldade é o dízimo. Porque a igreja não coloca ninguém no SPC. Não fecha a conta de ninguém no banco. A igreja não multa ninguém porque não devolveu o dízimo nesse mês. Então, muitas vezes a avareza acontece, começa a acontecer pelo dízimo. Ou quando você devolve o dízimo assim, você ganhou 10 mil. Poxa, R$1.000 para a igreja é muito, eu vou dar só R$100 e acho que é dízimo. E bota lá como dízimo. Está roubando do Senhor, cuidado, camarada. A sua avareza é um pecado capital diante de Deus. Ou você dizima o que tem que ser dizimado, ou esquece. Pede licença e sai da igreja. Você está brincando com Deus. A sua fé está longe de ser Deus. Muitos, para um alívio de mente, de consciência, traz no altar, por vários motivos, uma certa quantia. E às vezes justificando, eu estou com dificuldade, então é só isso e Deus sabe todas as coisas. Não é isso que a Bíblia diz. Talvez você esteja dizendo, e volta a dizer sempre ao meu gabinete, quando as pessoas chegam para mim e tentam justificar, já é a minha frase aqui, você já sabe, né, o que é que eu falo, né? Vou repetir mais uma vez, meu irmão, para mim, para o pastor Arildo, tudo se justifica, mas a principal pessoa que você tem que justificar é Deus. Então, se por alguma dificuldade você tem sido avarento para com Deus, imagine avarento para com o próximo. Qual aquele ditado que a gente às vezes interpreta até com orgulho, mas não é nada orgulhoso falar com ele assim, quando a farinha é pouca, primeiro o quê? O meu pirão. Mas não é isso que a palavra diz. Se a sua farinha é pouca, crê em Deus. Faz um pouquinho de pirão para o próximo também. Vamos lembrar do profeta ou não? E o profeta é abusado. Faz primeiro para mim, tá? Isso que é profeta. Lembra disso ou não, irmãos? Uma fome de lascar, um momento de nada abundante. Deus manda o profeta lá na casa da viúva. Só tem um bocadinho aqui, então faz primeiro para mim. Pronto, acabou. Vou matar primeiro a fome do profeta. Então faz primeiro para o pastor, tá? Misericórdia, né, irmã? Mas o profeta lá falou assim, faz primeiro para mim. E aí, aquela avareza, aquele momento de dificuldade, mas que ela não foi avarenta e obedeceu, Deus a abençoou. Então, cuidado com o seu momento de dificuldade. Cuidado nessa desculpa, não deu para devolver o dízimo hoje, não deu para ajudar o irmãozinho que tanto precisava. Cuidado com isso. Contentável, sem avareza. Mas ele diz assim, contentai-vos com as coisas que tendes, irmãos. O que tem é seu, Deus te deu, então fique feliz com isso. Não olhe para o quintal do vizinho, não olhe para a grama do vizinho, olhe para as coisas que Deus tem te dado, porque Ele tem dito. Olha que coisa abundante. Deus olha para você hoje e está dizendo assim, eu não vou te abandonar. Eu estou contigo, eu sou aquela fonte permanente em sua raiz, eu estou jorrando, eu vou te dar força, independente das circunstâncias, né? De maneira alguma te deixarei, nunca, ó a redundância, nunca, jamais te abandonarei, mesmo que o seu sentimento esteja assim, hoje eu estou de mal a pior. Não tem gente que fala isso para nós? Pastor, estou indo de mal a pior.
Mas lembre-se que mesmo que as coisas estejam num momento de decadência, ou as coisas não estejam assim muito certas, e você não está perdendo esse controle, que lembre-se, nunca, jamais Deus te abandonará, irmãos. Independente da sua situação, a presença de Deus, ela é certa na sua vida, em toda e qualquer situação da sua vida. O crente pode enfrentar perdas, provações, como nós temos enfrentado nesses dias, até a morte, mas o crente confia na força de Cristo. Crente confia na força de Cristo. É como aquele soldado que vai para a guerra, está cansado, a guerra está terrível, mas ele sabe que a vitória é certa, ele continua guerreando, ele continua indo para frente, ele continua batalhando, ele não desiste, porque ele sabe que Deus está com ele, jamais irá deixá-lo, abandonará. Aí nós podemos dizer no final, tudo posso naquele que me fortalece, independente das circunstâncias, mesmo nas circunstâncias não favoráveis à minha vida, porque eu sei que Deus jamais vai me abandonar, nunca vai me deixar. E eu quero concluir nesta manhã, irmãos, que possamos crescer nesses dias, porque os dias não são fáceis, dias difíceis demais. Eu oro e intercedo por muitas famílias desta igreja, e eu como pastor sei dos sofrimentos de muitas, estou sensível a esses sofrimentos. Quem dera eu tivesse todas as condições para livrar você desse sofrimento, livrar as famílias dos sofrimentos, mas eu me contento com a convicção de crer e clamar sempre num Deus que tudo pode. Eu tenho uma frase comigo que eu falei muito tempo no Hospital Evangélico, que falo sempre hoje quando eu tenho oportunidade. Enquanto Deus não fala, eu oro, em todas as circunstâncias. Enquanto Deus não bate o martelo, eu oro, em todas as circunstâncias. Enquanto eu não vejo nada definido, eu oro. E quando eu vejo as coisas já definidas, eu glorifico a Deus. Eu retomo a minha caminhada. E talvez você esteja desejoso para ver algo assim na palavra de Deus. Eu pego o exemplo de Davi. Davi, quando o próprio Deus chega para ele e fala assim: Davi, por causa do seu pecado, resumindo aqui para ficar bem claro aqui para que a gente entenda, e todos nós pecamos, né? Todos nós somos pecadores. Davi disse que o fruto do seu pecado não vingaria o filho que ele teve. Vocês lembram dessa história, irmãos? Lembram? Estão lendo a Bíblia direitinho? Lembra? Deus falou claramente para Davi: o seu filho não viverá, ainda em vida, ainda em gestação. Deus falou: não viverá. Que coisa difícil. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem coisas que Deus faz com a gente, tem que ficar calado, irmãos, e ir para a oração. Não reage, não. Fica no esconderijo do Altíssimo, fica ali orando, até que Deus se manifeste. Mas Davi tem uma decisão na sua vida que Deus não questiona, que Deus não repreende, está no seu direito e no meu direito, de todos nós. Davi não aceita aquela proposta de Deus, aquela vontade de Deus. E ele tem uma ação. Qual foi a ação de Davi? Orar. Ele vai para o jejum, se veste pano de saco, joga pó na cabeça e fica lá. Ele fica numa situação tão extrema de proximidade de Deus, que quando os seus servos tomam conhecimento que a criança morreu, os seus servos estão constrangidos em chegar a Davi pela sua situação de Deus, de lutar com Deus ali, para ver se aquela vontade de Deus mudasse na sua vida. Porque ele entendia que aquela criança não tinha nada a ver. Mas Davi, num certo momento, diz as Escrituras, que ele levanta o seu olhar e vê os seus servos preocupados, constrangidos, e ele, na cabeça, que já sabia, Deus já tinha falado com ele, ele fala assim: a criança morreu, o servo, meu senhor, faleceu. Qual é a reação de Davi? Levantou, tirou aquela roupa, lavou o rosto, tomou um banho, voltou a comer, seguiu a vida, irmãos. É isso que você tem que fazer nos seus tempos. Enquanto Deus não fala, e mesmo que Deus fale, você luta, mas você se submete à vontade dEle. Quando você vê que a vontade dEle prevaleceu,
Glória a Deus. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar na presença de Deus. Não vou desistir de Deus. Por quê? Porque Ele não quis fazer a minha vontade? Não, irmãos, é a vontade dEle que prevalece. Tudo posso daquele que me fortalece. E Ele te fortalece para que você supere, para que você vença até mesmo a vontade de Deus que não te agrada como ser humano, na sua carnalidade, como na minha também. Fala, irmã. Exatamente. Eu vou para Ele. Ele está com Jesus, está com Deus, né? E eu vou para Ele. Ele foi primeiro. A convicção de fé de Davi. Então, irmãos e irmãs, nesses dias de dificuldade, volte para Deus. Realmente podemos tudo naquele que nos fortalece. Até suportar os tempos de dificuldade que Deus tem colocado para nós. E eu termino. O homem sozinho, irmãos, não pode suportar as pressões da vida. Aproxime-se de Cristo. Cristo é quem fortalece e sustenta em todas as circunstâncias. Cria nessa verdade. O crente pode dizer com Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Não porque tem poder em si mesmo, mas porque está unido a Cristo, que é a sua força, a sua fonte de força. Repito, não porque tem poder em si mesmo, mas porque está unido a Cristo, que é a sua fonte de força. Amém? Lembre-se, o contentamento é a força verdadeira que vem do Senhor e não de nós mesmos. Que Deus nos abençoe, que Deus complete, que Deus cele a nossa fé e que possamos viver na vontade de Deus, não retrocedendo, mas avançando para a glória dele, para a nossa alegria.